Hoje nós vamos fazer mais um Ambientes Costumes e o Dr. Plínio vai pegar um outro aspecto que é muito cogente, assim, a gente pega muito todos nós. Às vezes eu vou, quando eu visito vários, né, correspondentes e tudo, e quando eu visito, eles têm às vezes a bondade de servir um café, servir um lanche, servir uma refeição, servir. E me agrada muitíssimo ver que eles procuram colocar objetos bonitos nas refeições. Procuram, de uma ou de outra maneira, colocar objetos decorados, que não são as coisas assim, muito sem adorno, sem elevação, sem nada. Isso me agrada muito. Por que me agrada? Porque está na linha daquilo que o Dr. Plínio vai dizer hoje. Eu vou colocar na tela. Então, aí está o título. Isso tem muita lição contra-revolucionária. Aliás, os ambientes costumes são propriamente lições de contra-revolução. Então, aqui diz, tônus aristocrático nos aspectos cotidianos da intimidade doméstica. O que é o tônus? É um tom, vem de tom. A pessoa faz nas coisas, nos objetos, enfim, nas atividades que ela exerce, ela procura sempre colocar um tônus aristocrático, quer dizer, um tom aristocrático, que é um tom elevado. Isso deve existir nos aspectos cotidianos da intimidade doméstica. Bom, eu creio que hoje em dia, uma das realidades mais tristes que existe no mundo de hoje é a falta de elevação nos ambientes domésticos. Graças a Deus, os nossos correspondentes, eles compreendem já e procuram não dar vazão a isto. Mas a quantidade de pessoas, é quase totalidade, que vive dentro do ambiente que não tem nada de aristocrático, é quase, como eu diria, é quase a totalidade. E o aspecto, a intimidade doméstica, é o local onde as pessoas normalmente são convidadas a se largar, são convidadas a se distender no sentido errado da palavra. E aí perder dignidade, perder elevação, perder sacralidade. Então vamos ver o que o Dr. Plínio vai dizer. Veja como ele vai expressar. O problema é como ele vai pôr de uma maneira muito, muito inteligente, muito esperta e muito bonita. Em uma verdadeira democracia, que existe a democracia verdadeira, nós, hoje em dia, se fala em democracia, aquilo que, no fundo, é um socialismo, é um igualitarismo. Mas existe uma verdadeira democracia, diz o Dr. Plínio, asseverou Pio XII, diz lá a data da locução, tal, a nobreza e ao patriciado romano. Diz Pio XII, deve haver instituições de tônus aristocrático. Quer dizer, mesmo dentro de uma democracia, deve haver instituições de tônus aristocrático. Então, são aí tudo culturais, sei lá, academias de letra, enfim, tudo isso deve ter um tônus aristocrático. Mas diz o Dr. Plínio, não o tivesse afirmado o imortal pontífice, Pio XII, e os apodos, quer dizer, são os ataques, né, as difamações, as perseguições do democratismo revolucionário desabariam sobre quem afirmasse essa sentença. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é anti-igualitário, né? Vamos lá. Como foi Pio XII quem o disse, o democratismo revolucionário
que no fundo defende o socialismo, né? Tudo faz para silenciar sobre esta frase e a lançar no ouvido, no esquecimento. Isso porque ela traz, está ligada a ela a convicção de que a sociedade, mesmo democrática, no bom sentido, deve ter uma elite aristocrática que influencie inteiramente a sociedade no ponto de vista de convidá-la a subir cada vez mais, a se aproximar cada vez mais da perfeição e das coisas elevadas. Diz, e se alguém a cita, quer dizer, essa frase de Pio XII, ele conserva, esse que cita, um silêncio encafifado. Encafifado, eu não sei dizer direito, mas é de quem não gostou, mas fica quieto, mas não fica satisfeito, não fica com certa antipatia. Então, um silêncio encafifado e furioso, de boca fechada, é certo, mas como que mordendo com os olhos contra o insolente que exumou o incômodo texto pontifício. Quer dizer, como é que essa pessoa faz isso? Levantar um tema desse? Tá bom, foi o Papa que disse, mas isso, assim, até para gente católica, hein? E gente da própria aristocracia católica, que pensa assim. Habituados, agora o doutor Plínio vai dizer dele, a não dar a menor importância aos furores do democratismo revolucionário, não só exumamos esse texto, quer dizer, tira do túmulo, vamos dizer assim, mas o comentamos. E aqui vem que os comentários dele são o gume do texto, né? Depois continua. E não só o comentamos, mas o que ainda mais irrita, o ilustramos. E aqui a gente vê o papel da ilustração. A ilustração que corrobora uma verdade contra-revolucionária aumenta muito a força dessa verdade contra-revolucionária. E é por isso que eu procuro, com a ajuda de Nossa Senhora e do Sr. Doutor Plínio, ilustrar aquilo, as várias coisas, que as reuniões que nós fazemos e todos os temas que nós abordamos e tudo. Por exemplo, aqui. Esses são objetos de mesa. São objetos de prata. Tem aí um menino, não sei o que é, que cada um, são dois objetos, são idênticos, mas cada um leva um carrinho com um tonelzinho. Dentro desse tonel tem alguma coisa que eu desconfio que seja sal. E aí essas colherinhas que estão próximas, elas estão aí para a pessoa abrir o tonelzinho, pegar um pouquinho de sal e colocar, então, na comida. Vejam, se fosse prático, bastava pôr um saleiro de plástico, se fosse para ser prático, de plástico, com aqueles furinhos, nem precisava pegar colherinha, nada. E joga aquilo de qualquer jeito, assim, em cima da comida. Mas não teria o lado de ter uma coisa que é a seguinte: nesse objeto, o que leva esses carrinhos, os que levam, estão prestando um serviço ao que está fazendo a refeição. E ele então pega com a colherinha o sal, eu estou imaginando que é sal, porque me parece que esse tamborzinho ele abre em cima, e aí então colocam o sal na comida. E aqui tem uma atitude de desigualdade. O que serve o sal fica numa atitude de superioridade com relação... Aliás, o que se serve do sal fica numa atitude de superioridade com relação ao que oferece o sal. Depois o Dr. Plínio vai explicar melhor. Esse tônus aristocrático, do qual falava Pio XII, constitui, de certo ponto de vista, registrem bem isso, a mais alta afirmação da dignidade humana. Quer dizer, o tom aristocrático puxa para cima a pessoa chegar
a mais alta afirmação da dignidade humana, a manifestação do que nela há de profundamente respeitável. Então, a pessoa se cerca de objetos assim, ela é o foco desses objetos. Neste sentido, as instituições literárias, artísticas, sociais ou outras, à sua maneira, também as corporações de trabalhadores, imbuídas de uma nota aristocrática, pelo fato mesmo de estimularem a seleção das verdadeiras elites nos vários domínios da atividade humana, quer dizer, essas associações, elas geram elites, mas tem que ser elites autênticas, né? Nos vários domínios da atividade humana. Pelo simples fato dessas instituições provocarem isto, essa seleção, beneficiam, elevam e dignificam todo o corpo social e constituem um fator para a dignificação do homem em qualquer degrau da hierarquia social em que se encontra. Quer dizer, qualquer pessoa, de qualquer nível, tanto da alta sociedade quanto do mais simples, ele tem o dever de se dignificar, de puxar para cima. Assim, as casas mais pobres têm que ter, dentro daquilo que está no âmbito deles, objetos bonitos que elevem e aristocratizem o ambiente. Por exemplo, o homem se senta à mesa. Nós estamos falando de objetos de mesa aqui, né? Não só para se nutrir, quando ele vai comer, né? Mas para descansar com os seus num convívio despreocupado, ameno e prazeroso. A refeição deve ser sempre prazerosa. Por isso que existem restaurantes. E muita gente vai aos restaurantes para ter um prazer, por exemplo, um pouco melhor do que aquilo que ele tem em casa. Por isto mesmo, os objetos que se circundam nas refeições devem convidá-lo ao repouso, à distensão, ao sorriso próprios a uma decorosa intimidade. Veja só, os objetos bonitos de mesa tem um sorriso, com que faz a realidade sorrir e produz uma decorosa intimidade. Não fica aquela intimidade baseada toda ela no mais ordinário, no mais rastaquera, no mais sem categoria, sobretudo no plástico. O plástico é algo que não tem nenhuma elevação, né? Uma coisa, eu nunca vi, deve ser raríssimo, se houver, raríssimo, objetos de plástico que são dignos. Normalmente, eles não têm a dignidade de objetos de outros materiais, vidro, cristal, coisa assim, e que sejam decorativos. Pega, por exemplo, isso aqui não foi o que está publicado no site que eu peguei, do clinicoredeliveira.info, mas veja bem, essa é um conjunto de porcelana Limoges, que é das porcelanas mais famosas que existem na França. Aí tem uma bandeja, toda ela de porcelana, tem um bule, tem um açucareiro, tem xícaras e pires. E tudo isso pintado com categoria. A porcelana já é ótima. Esse dourado é um tipo de ouro que eles colocam. E isso faz com que, na hora que a pessoa vai usar isto, ela como que se puxa para cima. Ela vê nisso um sorriso, vê nisso um afago, e vê nisso um convite para a elevação. Nossos clichês, seriam nossas fotos, mostram uma série de pequenos objetos de mesa do século XVIII. Essas de Limoges que eu mostrei são feitas ainda hoje, mas eu creio, o estilo delas bem pode ser do século XVIII, nos quais os leitores que têm sensibilidade artística não duvidarão em reconhecer autênticas pequenas obras-primas destinadas a proporcionar ao homem um prazer do espírito
quando vê os objetos de sua mesa ou dele se serve. Então, o homem vê aquilo, ele vai pegar um sal, então ele pega aquela colherinha, abre o barrilzinho, ele se sente dignificado, ele sente um prazer do espírito, né? E são pequenas obras-primas. O Dr. Plínio gostava muito, eu não consegui a foto, eu não consegui me lembrar o nome do autor, do artista, que fez um saleiro, que todo mundo sabe que na mitologia Netuno é o deus dos mares. E isso pode se usar em certas decorações como se fosse representar o anjo dos mares. Antigamente, quando no Ancien Regime se colocavam coisas da mitologia, não eram por devoção à mitologia, mas para ficar acima do meramente natural. Então, ia vir um saleiro que vinha um Netuno saindo do fundo do mar e aos pés dele, um monte de sal, que é como se ele estivesse trazendo o sal do fundo do mar. É uma indicação muito bonita e que agrada ver. Na hora de servir o sal, ter essa consideração. Então, são pequenas, autênticas, pequenas obras-primas destinadas a proporcionar ao homem um prazer do espírito quando vê os objetos de sua mesa ou dele se serve. Isso é bom os correspondentes ficarem atentos, porque às vezes podem encontrar um outro objeto, às vezes pode ser de pedra, lá tem a Teoflotone, a terra das pedras, ou sei lá eu de coisa, que atendam a isto. Então, não deixe passar, pega aquele objeto e leva, e passe a usar na mesa, porque aquilo produz este efeito benéfico aristocratizante. Esse aqui é um objeto que todos devem estar se perguntando o que é isto, né? E depois vamos aparecer mais alguns. Esse é o ovo de Páscoa. O Dr. Plínio disse que os russos têm a vocação de cantar a ressurreição de Nosso Senhor. E então, durante não sei quanto tempo, os czares, que eram os imperadores russos, eles, em cada Páscoa, davam de presente para as respectivas tsarinas, as rainhas, um ovo de Páscoa. Só que são ovos de Páscoa de um valor incrível. São fabricados por um francês chamado Fabergé, com as melhores pedras, os melhores brilhantes, os melhores pratas, os melhores... Olha, melhor tudo. Tanto é que tem ovos desses. Esse aí eu não sei dizer, porque não vi. De um outro eu vi. Que vale assim, $2 milhões. Não estou brincando, $2 milhões. Tal é o preço de uma joia destas. Então, imagine, uma pessoa, você põe isso numa decoração, isso compraz muito o homem. Bem, leveza, distinção, graça, tudo neles atesta a presença de um tônus verdadeiramente aristocrático. Isso, evidentemente, fala dos objetos de mesa. Eu coloquei aquela joia para mostrar quanto se pode chegar, a que altura se pode chegar num tônus aristocrático, mas não é um objeto de mesa de refeição. Então, disse, e também a indicar um alto respeito pelas conveniências espirituais do homem, até mesmo no prosaísmo de sua existência diária. Quer dizer, o homem ele deve buscar conveniências espirituais nessas coisas que são maravilhosas, que são elevadas. Tudo isso deve fazer. Esse alto padrão se difundiu naquela época, no século XVIII, como é natural, por todo o corpo social, quer dizer, desde o rei até o agricultor, com os competentes matizes. É evidente que as pessoas, à medida que vai descendo a categoria social, nem fica bem a elas ter um objeto que seria próprio a figurar no salão de um rei. Tem que ser proporcional. Ele não era monopólio dos grandes, né, esse padrão, mas representava, pelo contrário, um estímulo a que todos nele se inspirassem
guardadas as devidas proporções. Isso está muito bem expresso. Quer dizer, todo mundo deve procurar elevar sem sair das respectivas proporções. Daí a beleza dos objetos domésticos, de então, mesmo em camadas muito modestas da população. Então, havia objetos que eram mais baratos, mas para a população simples, às vezes tinha um custo um pouco caro, ela se esforçava um pouco, mas colocava um elemento bonito na sala, nas mesas, onde fosse, de maneira a puxar as coisas para cima. As próprias peças aqui exibidas constituem uma prova de quanto esse espírito se embebia em todo o corpo social. Isso é muito importante. Hoje em dia, todo o corpo social está esvaziado dessas coisas. O igualitarismo pressupõe a liquidação desses objetos. Com efeito, se esses objetos eram para o uso dos grandes, exprimiam não só o tônus que eles sabiam comunicar à sua existência, mas também o gosto maravilhoso dos artistas e artesãos. Então, havia artistas e artesãos que sabiam fazer coisas daquele nível. Mas olha só, todos os artistas e artesãos saídos habitualmente do povo, que concebiam e executavam essas pequenas obras-primas. Quer dizer, o artesão ele fazia objetos, ele fazia que estava acima do nível dele. Mas ele fazia para aquelas pessoas que eram de uma categoria maior do que ele. Eu vejo que beleza um país em que os operários fazem coisas requintadas e que os senhores levam para seus palácios, seus castelos e tudo. Isso é uma maravilha. Pegue, por exemplo, esse objeto aqui. Eu não sei bem que objeto é esse. Se é um açucareiro, o que é, de prata. Tem essa colher, logo deve ter uma tampa, aquilo ali deve ser uma tampa. Levanta a tampa e pega ali de dentro que tem. Eu imagino que seja um açucareiro, mas não tenho certeza. Veja aqui outros ovos de Páscoa feitos pelo Fabergé, da Rússia. E em cima, à esquerda, ele está fechado. Depois ele está aberto, que todo ovo trazia uma surpresa dentro. E não era bombom garoto, não, como hoje em dia a gente vê. Então, aí dentro do ovo tinha um outro ovinho, com coroa e uma cruz em cima. E na terceira parte a gente vê o ovinho separado e dentro dele devia ter alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Porque a pessoa que ganhava o ovo desse, ela ia tendo surpresa depois de surpresa quando abria. Aqui é um outro ovo de Páscoa do Fabergé e essa carruagenzinha que está aí, que é tudo ouro, isso tudo, pessoal, tem um valor inestimável. E está vendo que o ovo ele tem uma tampa. E essa tampa, tirando dentro, vem essa carruagenzinha. Quer dizer, é uma surpresa e é um sonho que sai de dentro de outro sonho e de dentro de outro sonho. Veja esses cisnes de cristal. Veja como eles são atraentes. A forma do cisne, ela sugere muito um mundo de conto de fadas, não? Um mundo de maravilhoso. Aí tem esses cisnes. Aqui um outro cisne. E podem ver que as asas dele, elas se abrem. E dentro do cisne, então, vem alguma coisa, ou açúcar, ou sal, ou não sei o quê. Mas vejam, é uma graça ter um objeto assim para servir numa refeição. E aqui está um leão, eu creio que é de prata. E para que eram usadas, às vezes, coisas como essa? Imagina um leãozinho desse, pequeno, que fica ao lado do prato, para as pessoas descansarem os talheres nos intervalos, enquanto se serve de alguma coisa, para não pendurar o talher no prato, como se costuma fazer. Tem um leãozinho e eles colocavam o talher, assim, ficava apoiado em cima do lombo do leão, como se o leão prestando esse serviço.
era muito interessante. Bom, essa é a... Deixa eu ver aqui. Era o exercício de hoje.